Gente, voltamos aqui, ó. Você pode participar aí, pode fazer sua pergunta. O pessoal só gosta de assistir, mas o melhor que você pode fazer com essa entrevista é compartilhar. Compartilhar quantas vezes você quiser aí para essa informação que eu acho muito importante. A famosa dor de cabeça, enxaqueca é igual dor de cabeça, é igual dor de estresse, atencional. Ansiedade dá muita dor de cabeça. Pessoas ansiosas e agitadas que sabem que dá dor de cabeça, né? Quem está aqui é minha amiga Patrícia, doutora Patrícia, né? Que é neurologista responsável por N coisas. Patrícia, obrigada mais uma vez por você dar um tempinho seu para colaborar para a gente. Pessoal que assiste nosso programa na quinta-feira à noite também, na nossa rede social agora ao vivo. E eu queria primeiro que você tentasse explanar, assim, numa coisa meio cotidiana, fácil, o que seria enxaqueca. Se é realmente só uma dor de cabeça ou se... Porque uma vez eu fui ler, tem um livro de enxaqueca, tem um livro que fala, tem 50 mil tipos de dor de cabeça, meu Deus. Boa tarde a todos, o programa da doutora Rita. Gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E dor de cabeça é uma queixa muito comum, né? Acho que todo mundo na vida já teve dor de cabeça, pelo menos algum tipo de dor de cabeça. E é uma queixa muito comum que leva as pessoas a procurarem, né, o atendimento médico, procurar o neurologista, né? E para esclarecer, para entender um pouco o que é esse sintoma, né? Esse sintoma tão comum, né? E dor de cabeça é diferente de enxaqueca, são coisas diferentes, né? Enxaqueca é uma síndrome. Então, além da dor, você tem outros sintomas que ajudam a fechar, né? A esclarecer, né? A o fechar diagnóstico. O diagnóstico. No né? caso da enxaqueca, por que muita gente confunde? Tipo, fala, eu tenho enxaqueca. Como que eu sei que eu tenho enxaqueca? Então, a enxaqueca, como a gente você já tinha falado, né? Ela é uma dor que ela é recorrente, tá? Então, quem tem enxaqueca, ela não só teve uma crise de enxaqueca. Geralmente ela vem, né, ela é precipitada por alguns fatores, seja alimentar, seja o próprio estresse emocional, aquele cheiro gatilho, forte, cheiro, vários tipos de alimento, né? E aí cada pessoa é um processo de autoconhecimento, ela vai descobrindo quais são os fatores que levam ela a ter aquela dor de cabeça. E assim, a enxaqueca, ela precisa ter algumas características que fazem com que a gente pense que tem enxaqueca. Então, geralmente, ela tem uma história na família, então ela tem uma base genética. Então, eu tenho enxaqueca, meu pai tinha, minha mãe tinha, eu tenho uma irmã que tem. Aumenta a chance já. Aumenta a chance, tá? Então, história familiar de enxaqueca, ela, assim, torna muito relevante o diagnóstico. No caso, tipo, tem gente que nem, a gente estava com o Nelson aqui na entrevista, ele falou, eu nunca tive dor de cabeça, agora eu tenho uma dorzinha de cabeça. Existe diferença no pulsar da dor? Porque tem dor de cabeça, por exemplo, eu mesma, quando eu estou muito ansiosa, eu mordo muito, eu tenho um problema na mordida, eu uso a plaquinha, só que às vezes eu esqueço, e eu passo por alguma tensão e eu tenho a dor de cabeça nas laterais, que é têmporo, e ela não é normal, ela fica pulsando mesmo, e eu sei que está relacionada. Isso é uma dor de cabeça ou vira uma enxaqueca? Então, geralmente a enxaqueca, ela pode começar desse jeito que você está falando, ela pode começar com uma forma tensional. Aquela sensação de cabeça pesada, aquela sensação de aperto na cabeça, como se você estivesse sendo pressionada, né? E geralmente começa nessa região das têmporas, por isso que chama uma cefaleia tensional, que é exatamente nesse músculo, né? Que movimenta a mandíbula. Eu vou até te pausar, que outro sintoma que eu tenho quando vem junto, além de enjoo, mal-estar, assim, no olhar, parece que tem uns vagalumes. Sim. Eu não sei se isso realmente me faz diferenciar que Isso. Esse sintoma que você fala que são escotomas, que são como se fosse vagalume, luzes, né? Eles são sintomas relacionados à enxaqueca e não à cefaleia tensional. Então é uma aura que a gente chama, é um prenúncio, é um aviso de que aquela sua dor de cabeça, ela vai aumentar de intensidade, ela vai ficar latejante, ela vai ficar de muito forte intensidade. Você pode ter enjoo, náusea ou vômito secundário à intensidade da dor. Então, você vomitar e você ter náusea, isso está relacionado a qualquer processo de dor que seja muito forte. Por exemplo, a pessoa que tem cólica de rim, ela vai vomitar, é porque a dor é muito intensa. Então, o vômito e a náusea, ela está relacionada com a intensidade da dor.
Exatamente. E nisso, então, eu sei que é enxaqueca aqui no caso. Tem algumas perguntas aqui, ó. E eu vou fazer para você. Eu achei muito interessante essa, ó. Por que as mulheres têm mais enxaqueca que os homens? É verdade isso? É verdade. Tem tensão pré-menstrual, parece que a alteração isso. assim... Existe uma cefaleia que a gente chama cefaleia menstrual, que é uma cefaleia que acontece próximo ou uma semana antes do período da menstruação, relacionada aos níveis hormonais, né? E realmente a enxaqueca ela é mais prevalente na mulher do que nos homens, tá? Isso tem uma base genética também, né? E isso é muito comum, a gente observa na prática clínica que as mulheres elas são mais afetadas que os homens, né? No caso aqui tem uma outra pergunta, quando ele fala não só de mulher, ó, ele existe essa questão da cefaleia menstrual. Existem mulheres que só têm dor de cabeça nessa fase da menstruação. Tá. Inclusive, existem tratamentos específicos para isso. Você trata aquele período perimenstrual, né, a famosa TPM, em que a enxaqueca, a cefaleia, ela faz parte dos sintomas, né? No caso aqui, ó, tem uma outra pergunta que o pessoal fala aqui, ó. Quais são os fatores desencadeantes mais comuns? Isso, que a gente já tinha comentado aqui, que são os gatilhos, né? Quais são os fatores mais comuns? O principal, ao meu ver, que a gente nota, que descompensa uma pessoa que estava relativamente controlada da sua enxaqueca, o principal é emocional, que a gente vê, né? Então, a pessoa está passando por uma fase difícil, está ansiosa, está tensa, está preocupada, né? E aí isso faz com que as suas crises, elas venham com uma frequência maior, né? Fora essa parte emocional, tem a parte de alimentação, tá? Então tem alguns alimentos que eles precipitam as dores. Então os mais comuns são chocolate, né? Comidas gordurosas, alguns tipos de tempero, pimenta, né? Molho shoyu, aquele molhinho que a gente usa no japonês, né? Então existem alimentos que são individuais de cada pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que precipita dor de cabeça quando ela come melancia, quando ela chupa melancia. Outro quando come ovo, tá? Então, existe o paciente ele acaba se conhecendo, né? Ele acaba identificando aqueles alimentos, né? Aqueles gatilhos que desencadeiam. Cheiro, né? Então, tem gente que fala, eu senti um cheiro de perfume, um cheiro forte de alguma substância, e aí já desencadeia a dor de cabeça, né? Eu só preciso ver aí como que a gente tá. Tá. Que ela tá falando pra mim que não tá passando lá no Facebook. Tá tudo ok aí no Facebook? Tá sim. Tá sim, ó. Tá ok, ó. Deve ser só a internet aí. Tá ok aí, não tá? O pessoal lá da frente tá falando pra mim que não tá passando. Uhum. Mas tá sim, ó. Tá aqui, eu falei... Tá, né? Então tá, que fica que vem uma mensagem, eu vou respondendo tudo e você pode participar e fazer sua pergunta aí também, ó. Quais são os sintomas? E fala assim, o que fazer durante a crise? Tá. Então, existem algumas medicações que são usadas, né? Quando você começa a perceber os sintomas e que a dor está começando a ficar intensa, o ideal é você já usar a medicação para fazer interromper a sua crise de enxaqueca. Então, se você deixa para usar a medicação quando a dor de cabeça está muito forte, geralmente você vai ter uma demora, né, na ação da medicação, e às vezes você vai vomitar, a medicação não vai conseguir ser absorvida, você vai precisar ir para a emergência, tomar injeção e etc, etc. Então, existem algumas medicações que são utilizadas, né, que são orientadas ao paciente para ele tomar no início da crise, né, quando ele percebe que a dor de cabeça dele está aumentando de intensidade. Porque ela não para ou ela pode parar? Se for no caso assim de alimentos, se for no caso de... Por exemplo, você está com uma cefaleia, ela é uma dor de cabeça que a gente chama tensional, uma dor de cabeça suportável, tá? Aí você fala, eu vou esperar um pouco porque eu acho que essa dor de cabeça vai passar. E você nem toma medicação. Às vezes essa dor, você repousa, se hidrata, faz alguma outra coisa. Faz alguma outra coisa, a dor de cabeça vai parar. A dor persistente, 1 hora, 2 horas, você começa a se incomodar, ela está aumentando a intensidade, então você já sabe que aquela dor de cabeça ela vai dar ruim, ela vai piorar e ela vai, né, e ela vai virar aquele pesadelo que só sabe quem tem enxaqueca. Quem sente, né? Porque tem gente que fala... Exatamente, é uma dor insuportável, né?
que parece que a cabeça vai se abrir em duas, né? Então, uma sensação de martelada, né? De golpe, de tudo que você possa imaginar. Tem como prevenir a crise antes dela vir? Tem, né? No caso que a gente falou da alimentação, que seria né? Existe, o tratamento da enxaqueca, ele é um tratamento que ele é multifatorial, né? Então você tem que agir em várias frentes. Você tem que ter um sono bom, porque se você não dorme bem, se você tem privação de sono, você pode ter dor de cabeça no dia seguinte. Eu já tive isso, Exatamente. Tipo, de querer dormir. Eu tô cansada, eu quero dormir, não consigo, começa a doer minha cabeça. Exatamente. Então, o sono tem que ser adequado, a sua alimentação tem que ser boa, né? Então, você levar uma vida saudável, atividade física, ela previne, né? E se, a despeito de tudo disso, a parte emocional, como eu falei para você no começo, é extremamente importante. Então, o equilíbrio emocional, ele é um dos pilares de tratamento da enxaqueca. Então, se você usar todas essas ferramentas, a chance de você controlar a sua dor ela é muito grande, né? E se a despeito disso, as dores continuarem, você tendo crises frequentes, mais que 2 por mês, então vale a pena você procurar um especialista e aí ver as opções de tratamento que a gente chama profilático, que são aquelas medicações que você vai usar todo dia, durante um período aí que pode, no mínimo de 6 meses, mas pode variar 6 meses a 2 anos. Essa medicação vai prevenir que você tenha um número aumentado ou um número acentuado de dores, né? E são medicações diferentes, não é um analgésico. Então, são moduladores da dor. Existe N opções, cada dia aparece uma coisa nova, né? Então, até perguntando aqui, ó, o que pode piorar a enxaqueca, nós já falamos, e por que a enxaqueca causa vômito? Por conta da intensidade da dor. Toda dor de intensidade forte, ela ativa o sistema vasovagal, que a gente chama, e aí você tem a reação do vômito. Tá? O vômito não é exclusivo da enxaqueca, ele acontece em qualquer dor que seja muito intensa. Aqui está até falando que causa dor de cabeça e vontade de vomitar, né? A gente estava falando aqui. Sim. A enxaqueca, o que a enxaqueca provoca no cérebro? Nada. Nenhum dano, né? O que não pode comer quando se tem enxaqueca? Então, aí essa questão da alimentação, existem os alimentos que são gerais. Até perguntaram aqui, ó, quem tem leite com lactose, é verdade que deve ser evitado para quem tem enxaqueca? A questão da intolerância à lactose, a dor de cabeça, que aí não é enxaqueca, né, é um sintoma relacionado à questão de intolerância alimentar. Mas não quer dizer que, porque eu tenho intolerância à lactose, eu tenho enxaqueca. São coisas diferentes. Ela pode ter cefaleia, como ela pode ter reação de pele, como ela pode ter outros sintomas que não enxaqueca. Quanto tempo, Patrícia, demora uma enxaqueca? Estão perguntando aqui, ou é muito de cada um? Olha, existe um período, ela pode durar no mínimo 30 minutos, né? Ela pode durar 30 minutos até horas, né? Pelo menos 4 horas é o intervalo que a gente fala que é o intervalo geral, né? De 30 minutos a 4 horas. Aí tem uma pergunta aqui, ó, estão perguntando se dor de cabeça, dor na nuca pode ser enxaqueca também. Não, geralmente a enxaqueca você tem uma dor mais holocraniana, né? Na cabeça, mais na cabeça mesmo. Né? Dor cervical, dor no pescoço, geralmente está associada a outras coisas, né? Dor muscular, é a parte mais de tensão mesmo, né? Tem gente que fala assim, eu tenho dor na nuca e tenho dor atrás da cabeça. Geralmente esse tipo de dor está mais relacionada à dor tensional do que a própria enxaqueca. A enxaqueca você pode ter inclusive uma dor que pega metade da cabeça, que a gente chama aquela hemicraniana, né? Mas ela tem essa característica de ser pulsátil, de ser de forte intensidade. Crianças podem ter enxaqueca? Podem. Enxaqueca ela pode acontecer em qualquer período da vida, né? Desde criança muito pequena. Tem relato de criança com 2 anos já tem enxaqueca. Sério? Em criança, o interessante é que a enxaqueca ela pode se manifestar às vezes de uma forma diferente. Então tem relatos na literatura de criança com dores abdominais recorrentes. Às vezes ela é um prenúncio de que ela vai ter enxaqueca. Dor abdominal. Tadinha, ainda mais pequenininha, porque às vezes ela não, de manifestação. Ela não sabe falar, né? Ou tipo, tem criança com 2 anos já fala, mas tem criança que demora, tem tardiamento na fala. Mas você imagina uma criança que a dor não deve ser fácil, né? Não.
Porque geralmente criança chora, grita e até se descobrir Sim. é complicado. Então, por isso que é importante saber. Eu mesma não sabia dessa informação, muito importante saber que então as crianças também podem ter dor de cabeça e principalmente bebê, né? Porque 2 anos seria um bebê, né? Tá saindo da fase de lactente, né? No caso, Patrícia, então assim, existe então um multifatorial de alimentação, do social, exercício, tudo associado, que acho que é para manter a saúde e o bem-estar da vida mesmo, sim, né? Sim, como e outra coisa que eu queria tirar dúvida, você tomar dipirona, ela tira a dor de enxaqueca? Tira também. A dipirona pode tirar a dor de enxaqueca. Sim, mas aquilo que eu estava falando para ti, o momento certo de usar o analgésico, ele vai fazer a diferença na eficácia, assim, na eficácia do tratamento da dor. Se você já tiver com uma dor insuportável, né? Se você toma e vomita, então, geralmente, nesses casos, a medicação, a dipirona, por exemplo, ela não vai fazer efeito. Você vai precisar usar alguma outra coisa mais específica, um anti-inflamatório, né? Ou outras drogas mais específicas para enxaqueca, né? Entendi. No caso aqui, ó, só para a gente encerrar, porque eu acho interessante também a gente falar de um assunto aqui, ó, que a gente está falando não só da enxaqueca, eu acho que deu uma explanada boa dos alimentos, de tudo, da né? Parte emocional, da parte emocional, a higiene do sono, né? Tudo isso. O sono que é muito importante, pode confundir mesmo, que às vezes você acaba dormindo e dá aquela relaxada e melhora tudo, uma noite mal dormida, ou uma situação muito difícil que passou por um estresse muito grande também. Ansiedade. A ansiedade também, que não tem controle quando não está com remédio e tal, e dá uma desestruturada, também pode ter essa dor de cabeça. Com certeza. Patrícia, na verdade nós te chamamos aqui, eu que abuso da Patrícia, gente, porque ela é muito ocupada. Ela some de mim, ela volta só ano que vem. Saudade das nossas aulas de Pilates. Aí eu tenho que pegar ela, entendeu? De volta pra mim. Aí eu trouxe ela pra falar do AME. E como a gente tem só umas perguntinhas aqui, eu vou aproveitar o tempo e já misturar aqui na da enxaqueca, nós vamos pular pro AME. Porque eu fiquei assim, abismada que você me falou agora, porque assim, tá aparecendo, não sei se antigamente tinha, muitas crianças com a doença do AME. Veio aqui o menininho de Jabuticabal, inclusive pra gente ajudar ele, o João Pedro. E depois dele, entramos na campanha do Arthur, que era AME tipo 2, aí um é tipo 1, e aí tem um menininho cruzar as postas, e aí você me falou que tem até o tipo 0. Exato. Então, o que seria o AME? Porque as mamães vêm, elas não sabem explicar, realmente os tratamentos são muito caro, mas fora do país parece que tem. Eu queria que você desse uma explanada. Então, a miotrofia espinhal, né, que é o nome da AME, ela é uma doença até bem prevalente, né? Então, ela é a segunda doença hereditária mais comum entre os nascidos vivos. Ela perde só para a fibrose cística. Então, a prevalência é de 1 a cada 10 mil nascidos vivos, tá? Ela é uma doença tão prevalente porque o gene deletado ou mutado, ou gene defeituoso da AME, ela está muito prevalente na nossa população. Então, os portadores do gene, eles existem a cada 50 a 60 pessoas. Existe essa mutação desse gene. Então, é uma doença hereditária. Então, você nasce com a doença. Então, um casal uma mulher que tem o gene mutado ou deletado, se casa com um homem que também tem a mutação, eles têm 25% de chance de ter um bebê, uma criança afetada, né? E é uma doença que, como você falou, existe vários graus, né? É uma classificação de 5 tipos, que são baseados a partir do momento que é identificado o sintoma na criança, né? No caso, tem sinais de alerta que pode suspeitar. A mãe, a gente falou que nem do 0, que não dá para ver no ultrassom, né? Não dá para ver no ultrassom quando se aquele casal ele já teve, primeiro a questão do aconselhamento genético. Então, se você já teve uma criança afetada, você tem que fazer um aconselhamento genético, porque sua próxima gravidez você pode ter outro bebê doente. Tá? Então, no ultrassom não dá para ver. Então, quando eu não tive, não tem como saber. Não tem como saber. Tá? Então, na hora que o bebê nasce, se os sintomas eles já aparecem ao nascimento, ou até na primeira semana de vida, você fala que é miotrofia espinhal tipo 0. Tá? Se os sintomas eles aparecem nos primeiros 6 meses de vida, é a tipo 1, que é a precoce ou mais grave. E aí os sinais de alertas, eles podem ser identificados pelos pais ou pelo pediatra que está acompanhando o bebê todo mês na puericultura.
E o que faz pensar que a criança tem essa doença, né? Na verdade, é um atraso do desenvolvimento motor, né? Das aquisições, dos marcos motores. É uma criança muito mole, é uma criança que não segura a cabecinha, é uma criança que tem... Ou que ela perdeu alguma coisa que ela já tinha adquirido. E o que muda os tipos? Que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3? É a idade que é percebido o sintoma. Então, o tipo 1 é quando os sintomas eles aparecem nos primeiros 6 meses de vida. Tá. Essa criança, ela nunca vai sentar sozinha. Entendeu. Tá? O tipo 2, os sintomas eles aparecem dos 6 meses até 18 meses. Tá. E é uma criança que ela vai sentar, ela vai conseguir sentar, mas ela nunca vai andar sem apoio. Tá. O tipo 3 é o... Mesmo fazendo todos esses tipos de tratamento? Então... Tem estudos ainda, não? Tem estudos, já tem medicação no Brasil que foi aprovada pelo SUS desde 2019, já está disponível no tratamento pelo SUS para o tipo 1, tá? Então, aqui no HC, né, nós temos um centro de referência, então, né, de neurogenética, que é chefiado pelo professor Wilson Marques, e tem um laboratório de diagnóstico para as amiotrofias espinhais. Então, acho que aqui no HC nós temos de 15 a 20 crianças fazendo o tratamento da amiotrofia espinhal, que é a medicação mais conhecida, né, que está aprovada no Brasil desde 2018, é o Espiranza. Isso, que é o que o pessoal mais comenta, diz que é caro pra caramba. Então, no HC... $125 mil a dose. Meu Deus, é isso tudo mesmo? É isso tudo mesmo. E aí, é uma medicação que é usada... Mas o HC fornece para as pessoas ou não? Não, é o Ministério da Saúde, né? Existe um fornecimento via SUS do Ministério da Saúde para o tipo 1. Aí você tem que fazer o diagnóstico molecular para confirmar. Tem, né, que fazer todos os trâmites. Todos os testes, existe um protocolo. Aí você estava falando do tipo 2. E o tipo 3 e o 4? O tipo 3, ele é o da infância, né? E a data de início dos sintomas, ela pode variar desde 2 anos até o início da idade adulta. E o tipo 4 é o do adulto, né? O tipo 5, né? Porque a gente falou o 0, que é até ao nascimento, até a primeira semana, o tipo 1 até 6 meses, o tipo 2 de 6 meses a 18 meses, o tipo 3, o início é variável, mas geralmente começa depois dos 2 anos. E a diferença do tipo 2 para o tipo 3 é que a criança com tipo 3 ela pode andar sozinha. E a tipo 4 ou tipo 5 é do adulto. Entendi. Tá? Patrícia, então, pelo que eu entendi, não tem como diagnosticar e a hora que tenha enfrentado a síndrome mesmo? Não, tem como diagnosticar, não é que você não tem como diagnosticar. Antes? No útero, você fala? Aí é complicado até existe a que a gente chama triagem, mas para isso você vai precisar fazer uma série de procedimentos para tirar célula do bebê, ou seja, é um procedimento invasivo. E aí, realmente, aqui no Brasil, eu desconheço que seja feito, né? No caso, também, a ausência do gene SMN1 confirma o diagnóstico de AME ou não? Você tem que ter a ausência do gene SMN1 nos 2 cromossomos, tá? Porque os portadores... É do pai e da mãe, do pai e da mãe. Igual então, o X e o Y, no X e no Y? Não é nada disso. Não é X e Y, tá? A herança, ela não é nos cromossomos sexuais, ela é nos cromossomos genéticos, exatamente. Então você tem que ter os 2 cromossomos defeituosos, esse gene está localizado no cromossomo 5q, então você pode ter a deleção, que é a ausência, ou a mutação, ele está lá, mas ele não funciona. Entendi. Tá? Então você tem que ter os 2 cromossomos defeituosos para você ter a doença. Então vamos falar que não tem cura, é isso? Não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Então assim, o tipo 2... ele vai andar ou não vai andar mesmo com os tratamentos? O tipo 2, com o tratamento, ele pode andar. Pode andar. Pode andar. E o tipo 3? O tipo 3, que é aquela criança que já anda, mas ela pode andar, ela anda com dificuldade. Tá. E aí, com o tratamento, você pode prolongar essa que a gente chama essa vida útil deambulante. Então, ele iria parar de andar aos 20 anos. Então, com o tratamento, ele vai ganhar mais 10 anos, 5 anos. A gente não dá pra gente falar nisso, porque todos os estudos são super recentes. Vai indo, né? Estão acontecendo, na verdade, né? Se Deus quiser. Essa medicação, ela começou a ser usada em 2016 no mundo. Nossa, é muito novo. É muito recente. O FDA aprovou em 2016, a Europa em 2017. Quem que descobriu isso? Foi fora do Brasil, né? Fora. A Biogen, né? Que a Espiranza é da Biogen, né? Que é um grupo farmacêutico.
Que coisa, Foi a primeira medicação realmente que mudou a história da doença, né? E deu esperança e um novo olhar para essas famílias, essas crianças com AME. Imagino. Porque na verdade eu tinha te feito convite porque essa semana, na verdade, nesse mês que acaba, é o mês de prevenção, que fala de conscientização, de conhecer um pouco mais dessa doença, que até aqui 5 anos atrás nem era conhecida, e nós começamos com o Arthur. Aí começou a aparecer crianças demais, muitas crianças. É assim, do que a gente ajuda em campanhas, olha... Eu mesmo só na região conheci esse menino de Jaboticabal, o Arthur, depois do Arthur veio um de Ribeirão, de Jaboticabal, você vê nossa região toda, eu acho que esse olhar, quando você começou a divulgar a doença e você começou a chamar a atenção para quais os sinais que fizessem com que aquela família, o próprio pediatra encaminhasse aquela criança para o especialista e aí o neurologista, né, o geneticista, ele vai realmente... Porque não é só a miotrofia espinhal que dá fraqueza nos músculos, existem outras doenças. Então, toda criança que tem fraqueza muscular tem AME? Não. Tá? Então, isso é uma coisa importante que precisa passar para o especialista, para ele fazer aquele screening diagnóstico e aí realmente fazer os testes que precisam ser feitos, né? Identificar corretamente, exatamente. Né? Tá bom, Patrícia, mais alguma coisa sobre isso que você acha que a gente não falou que é importante a gente falar? Eu acho que a gente explanou bem, né? Os tipos, tratamento. Obrigada mais uma vez aí por conceder seu tempo pra gente. Essa entrevista vai ficar aqui no WhatsApp, na nossa TV aqui, vai compartilhando e passa também quinta-feira no meu programa. E espero que você tenha gostado e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço para todos. Tchau, gente.